Olá, quem é que nunca se machucou? Nunca esbarrou numa frigideira quente, não pisou num prego ou não sofreu uma escoriação numa queda? Todo mundo se machuca algumas vezes na vida. E as pessoas como é que tratam desses machucados? Em geral, com medidas muito simples, né? A mais importante delas é lavar com água e sabão sempre, qualquer tipo desses ferimentos. Em geral, elas levam alguns dias para cicatrizar e para desaparecer aqueles sinais inflamatórios que aparecem no local e pronto, a situação está resolvida. Às vezes demora um pouco mais. Nós temos alguns ferimentos que podem levar aí semanas e até alguns meses. E nós temos aqueles que não cicatrizam, esses que ficam cronicamente. Por exemplo, uma senhora que tem varizes nas pernas. Aí, qualquer ferimento mínimo vai abrindo e ela fica com uma ferida crônica. E aí, corre para o pronto-socorro, eles medicam, dão um antibiótico, ela volta para casa, a ferida não fecha. E continua a apresentar sinais inflamatórios. E o tempo vai passando. E ela procura um médico e toma outro antibiótico e vai adiando essa cicatrização por muito tempo. Esses casos são os casos mais problemáticos. E, em geral, isto no passado não fazia parte da medicina. Era tratado em pronto-socorro. Estava com a ferida, vamos lá ver o que está acontecendo aí. Hoje existe toda uma tecnologia e uma conduta médica muito bem definida, apoiada em evidências científicas. O que é melhor para fazer? De que maneira a gente consegue cicatrizar melhor essas lesões? Para falar sobre isso, eu trouxe a doutora Bianca Oliveira, que é intensivista de formação, mas começou a se interessar por essa questão dos ferimentos e da cicatrização em particular. Então, eu diria que a especialidade dela hoje seria cicatrização, não é, Bianca? E ela vem aqui para discutir com a gente esse problema todo. A doutora Bianca se dedica a essa área, ela é CEO da Cicatriclin, que é uma clínica especializada nesse tema. Seja bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Drauzio. Já falei aqui off, mas gostaria de firmar e falar mais vezes que eu sou sua fã. Apaixonada por tudo que você faz, pela ética, pelo seu compromisso com medicina e agora com esse compromisso também de informação, né? Isso faz parte da nossa profissão, das nossas escolhas, é levar saúde e informação para que as pessoas tenham mais saúde, né? É uma honra. Ô Bianca, nós médicos costumamos nos referir a esses ferimentos e que isso é uma lesão. As pessoas costumam chamar de ferida. Existe alguma diferença conceitual? Pois é, vamos lá. Até pra gente poder falar com o público que entenda, né? Fala ferida, a pessoa, lesão, o que é isso? Eu sempre tento falar que a ferida, ou a lesão, ou o que precisa de tratamento, o que é conceitualmente? É toda a perda da integridade da pele. A pele, ela é o maior órgão do nosso corpo e ela nos protege de barreiras, né? Então, da barreira externa. Toda vez, falar, Drauzio, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou ter uma ferida operatória. É uma ferida, né? Então, o conceito, ele é muito amplo. Tanto o conceito como os tratamentos hoje, eles são muito amplos. Uma pontuação que você colocou, você é ótima, né? O senhor, mas vamos ver você é muito jovem. É melhor. Que colocou, eu achei muito interessante, por que as pessoas falam assim, mas por que eu tenho que ter clínica de feridas? Por que eu tenho que procurar se hoje eu uso uma pomada, faço alguma coisa, né? E tem algumas coisas que eu boto em algumas aulas que eu dou, umas apresentações, que quando a gente vai pra fora do Brasil, porque não é uma coisa do Brasil, é mundo. Todo mundo tem ferida, todo mundo é diabético. A própria expectativa de vida da população. Hoje, há muito pouco tempo atrás, como a gente estava falando quando a gente fez medicina, qual era a expectativa de vida da população? 60 anos? Há 20, 30 anos atrás era de 60 anos, no Brasil, mais ou menos. Hoje nós temos pessoas de 60 anos que estão no auge da vida profissional, pessoal, mudança de carreira.
Então, é claro que o paciente que tem 60, 70 anos, que vai se submeter a uma cirurgia, que vai ter um tipo de lesão, tô andando de bike, tô fazendo uma corrida, caí, tive uma escoriação, é outra cicatrização. Então, só essa mudança do perfil populacional e da expectativa de vida. Nós temos também o número de cirurgias, tecnologias aumentaram muito, então quando você tem mais volume, mais cirurgias, mais potencial de complicação. Não é verdade? Temos também a diabetes, é uma pandemia mundial. Né? A gente não consegue frear o desenvolvimento e o aumento da diabetes. A obesidade, tudo isso influencia muito na cicatrização. O uso de determinadas substâncias, imunossupressores, quimioterápicos, né? A gente tinha o câncer que as pessoas... eu tive câncer e morri. Hoje em dia você tem pessoas com câncer que vivem 10, 15 anos com algumas medicações. Então aí até o conceito de como tratar essas lesões depende muito do perfil, mas nós temos toda, como você mesmo pontuou, uma questão mundial, cultural, de evolução da humanidade, em que justifica-se ter clínicas especializadas para tratar ferimentos, para evitar as complicações. Me diga o seguinte, Bianca, você citou aí, a gente mesmo falou das pessoas com diabetes que têm feridas que não cicatrizam. Isso é de conhecimento popular. Todo mundo tem um caso na família, ou soube de algum caso assim, né? Agora, nós temos outros fatores de risco, né? Outros fatores que não quer dizer que a pessoa que tem o fator vai apresentar uma dificuldade de cicatrização. Mas quais são esses outros fatores de risco, além do diabetes que a gente já falou e além da obesidade que você mencionou? Tabagismo. Tabagismo. Muito grave. Que mecanismo acontece? A pessoa fuma aqui e não cicatriza a perna? Pois é, a gente tem vários mecanismos. Vamos tentar explicar simples para todo mundo entender, né? Nós temos aqui o nosso coração. O coração, ele bombeia o sangue em artérias maiores para chegar no corpo inteiro. E ela vai ficando cada vez mais pequenininha até se ramificar. E a gente chega no mesmo conceito também do diabético, da parte vascular. E aquilo ali é como se a gente tivesse uma estrada. A estrada vai ficando pequenininha, mas passa um carro. O cigarro, o diabetes, eles fazem uma microangiopatia muito severa. Explica o que é microangiopatia. Vamos botar aqui, o coração vai, aí vem artérias que levam o sangue maiores, elas vão ficando menorzinhas, como se fosse uma estrada. Essas estradinhas que ali chega o câncer bem pequenininhas, que são os capilares, ou as artérias que chegam em pé, mais periféricas e tal, elas começam a sofrer doença. É como se a estrada começasse a ficar esburacada ou caísse pedra dentro da estrada e você não consegue passar com o carro. Vamos botar aqui o carro é o sangue. O sangue, a cicatrização é um processo fisiológico, Drauzio. Então, precisa do sangue para que ela aconteça. Se você não tem sangue e tem isquemia, são um dos motivos graves do tabagismo, entre outros, né? De imunidade, enfim, a própria doença pulmonar, você tem um comprometimento. E a cicatrização está muito atrelada à questão da oxigenação. O oxigênio ele é muito importante na cicatrização. Explica o processo de cicatrização assim de uma forma simples que todos possam entender, Bianca. Vamos lá. A cicatrização, desde uma cirurgia operatória até um pé diabético, ela é fisiológica. Ela tem as fases dela, né, que são normais de acontecer com todo mundo. Se eu hoje tiver um corte no braço, amanhã vai estar mais vermelhinho, fase inflamatória, aí depois de amanhã ele já começa a melhorar, dependendo do grau também, se for mais superficial na pele ou mais profunda, né? Mas 3 dias, 4 dias, você vai vendo que ela vai melhorando. O processo inflamatório começa a ficar melhor. O processo aí tem proliferativo, epitelização. O que acontece com esses pacientes ou nessas lesões mais complexas? A cicatrização, ela para numa etapa. Ela não consegue seguir, por diversos fatores. O sangue não chega, não leva oxigênio, não leva célula de defesa. A gente tem infecções ali que se complicam. A gente tem um meio, né, onde a gente não consegue levar o substrato que é necessário, né, proteína para fechar a ferida e tal. Quando a lesão ela estagna numa fase, essa é uma lesão que precisa muito ter um tratamento adequado para que a gente interfira. Nenhum mecanismo hoje de tratamento de feridas, ele faz a cicatrização. Ele proporciona para o nosso corpo seguir com as etapas fisiológicas da cicatrização. Que orientação você dá para as pessoas que têm ferimentos simples, né? Alguém, como eu disse, que cortou o braço, encostou a mão na frigideira, se queimou na água quente. Que orientação? Vamos começar pelas feridas. Um corte que não é profundo, superficial, está sangrou um pouco. Normal. Na hora do sangramento, o que ela deve fazer? Primeiro de tudo. Água e sabão.
água e sabão. Coagulou ali. Hoje a gente fala muito do meio úmido. Então, o ideal seria que você tivesse um curativo, como a gente tem os curativos, que ele permite a umidade para ter a cicatrização. Porque a cicatrização, ela não pode deixar a ferida sequinha. Não. Ela precisa que seja o mais fisiológico possível e manter essa umidade para cicatrizar. É óbvio que quando a gente fala de lesão, eu fico muito preocupada porque depende muito do bom senso. E bom senso é uma coisa que... E conhecimento, né? Então, por exemplo, eu tive um colega que me ligou e falou: minha filha teve uma queimadura e eu queria que você desse uma olhadinha nela, isso era domingo. Aí eu falei: poxa, mas eu tenho um time que trabalha comigo e tal e tal. Ele: tá bom, leva lá e vê. Era uma criança de 1 ano e meio com queimadura de pescoço, a coxa. Uma queimadurazinha. Queimadura grave, né? Grave. Gravíssima. Eu falei: sua filha tem que internar, né? Vamos lá, vamos calcular a área de superfície corporal queimada e tal. Tem pacientes diabéticos também, que eles têm lesões, como você mesmo pontuou, e que a maioria a gente descobre com osteomielite. É uma lesão, o diabético ele tem a falta da sensibilidade também. Então, se ele usar um calçado apertado numa festa, e que a gente geralmente tira o sapato, e né, fica ali mais à vontade, ele não sente. Então, quando ele vê a lesão. Tanto que os maiores conselhos para pé diabético é uso de meia branca e olhar a meia branca todo dia. Tem secreção, opa, deixa eu olhar melhor, né? E a questão da... Sempre ter um espelhinho para olhar a planta dos pés. Porque, como você disse, pisa no prego e não vê. E quando Ele tem uma neuropatia periférica nessa grave, fase. né? Que é isso, são vários fatores. Então, eu acho isso. Você teve uma lesão, um cortezinho superficial, teve a fase, né? O sangue ali, você lava com sabão, pá, faz ali a compressãozinha, parou de sangrar. No dia seguinte é normal ter uma inflamaçãozinha ali, perilesão, o que não é normal é você ter uma inflamação desproporcional à lesão, né? Ou então, deu 3, 4 dias, começou a ter secreção, me incomodar, muita dor. Aí eu já acho que vale a pena procurar um centro especializado, principalmente se você é grupo de risco. E outra pontuação que eu queria pontuar também, a gente tá falando da faixa etária, é a virulência das bactérias hoje. Hoje tem muita infecção de sítio cirúrgico com bactérias de perfil microbiológico muito complicado, né? Então, antigamente, que a gente conseguia fazer um clavulin, por exemplo, azitromicina, hoje a gente pega na comunidade pseudomonas. Então, isso também... É uma bactéria muito agressiva, né? E que é muito comum, assim, pacientes que nem passaram pelo hospital. Então, você tem que nem usar antibiótico precocemente. O paciente, ele tem uma lesão, a gente faz uma cultura para acompanhamento, a gente tem muita preocupação com isso. E vê um pseudomonas multiresistente na comunidade. Escuta, Bianca, a rotina clássica desses casos é que a pessoa vai para o pronto-socorro, recebe a medicação, volta para casa, a ferida não fecha. Aí volta outra vez para o pronto-socorro. Aí vai, tenta ver num hospital da vizinhança. E essa questão não se resolve, né? Vai prosseguindo. Qual é o inconveniente de você ficar querendo tratar uma ferida aí? Estamos falando das crônicas, né? Dessas que não cicatrizam. Sim. Você ficar querendo tratar uma ferida desse tipo com medidas pontuais, como se fosse um problema que o pronto-socorro vai resolver. Primeiro, a cronicidade das lesões. A gente defende dentro do grupo que a gente atende, que eu coordeno e, enfim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, que ferida, ela é multiprofissional, Drauzio. Ela tem que envolver o nutricionista. Muitas lesões, exemplo, lesão pressão, o paciente precisa comer, precisa de proteína. Às vezes até as famílias que são ignorantes com falta de conhecimento, tá? Mas eu dou uma sopinha todo dia com legume, eu falo, dá proteína, ele precisa de proteína, colágeno para cicatrizar. Hoje, o que a gente tenta fazer é, meu projeto de recuperação do paciente, ele tá no D0, tá tratando uma ferida, vamos entrar com fisioterapia, não vamos deixar aquele membro ficar, né, parado. O enfermeiro, ele é fundamental na análise das coberturas, na discussão. Aí você tem, dentro da equipe da gente hoje, nós temos uns 20 médicos de especialidades diferentes. Então, nós temos o vascular. Se é uma lesão que precisa de revascularização, não adianta passar antibiótico. Ou se é uma ferida, aquelas lesões como as úlceras varicosas, né, ligadas mesmo às varizes e tal, tem que ter um tratamento cirúrgico muitas vezes, terapia compressiva. E se você tem bactérias multiresistentes, tem que ter um infecto no grupo. Eu, que não é especialidade médica, mas alguém que entenda de cicatrização e de tecnologia, a gente consegue mudar muito o perfil disso. Então, na minha visão hoje, você ir num pronto-socorro pode ser uma coisa pontual dentro das minhas unidades matrizes. A gente trabalha 365 dias do ano e 24 horas por dia, né? Mas eu coordeno 4 hospitais, mas
Eu entendo que não. Se foi no pronto-socorro, já agenda num lugar mais próximo, que tenha, se você tiver um centro de feridas. Geralmente os colegas, eles veem muito a especialidade deles. Então, se você passar com infecto para ver lesão, geralmente ela vai focar muito no perfil microbiológico, no antibiótico. O vascular, ele tem uma visão muito de revascularização, de cirurgia. Eu adoro o clínico geral. Adoro. Os intensivistas, porque a gente tem uma visão mais macro. Eu defendo que as pessoas têm que ter centros de feridas onde consigam tratar aquilo mesmo, identificar as gravidades, entrar com as tecnologias quando necessárias e que possam realmente fazer diferença na vida daquele paciente. E essas análises pontuais, elas complicam muito. A gente está falando de uma cronicidade. E quando a gente fala de amputação? Porque tratou errado e tratou de novo. E você passou um antibiótico ali, o paciente usou o antibiótico, mas não teve a cobertura necessária, o fechamento da lesão. Então, dados da OMS, né? A expectativa de vida de um paciente diabético amputado são 5 anos. A gente está falando de coisas muito graves. Está falando da expectativa média, né? Média. Média de vida de um paciente amputado. Mas é muito grave. Quais você acha que foram os maiores avanços nos últimos anos do tratamento? Vamos começar pelo tratamento clínico das feridas que não fecham. Pelo tratamento clínico, maior avanço, primeira coisa é a questão nutricional. Nós temos suplementos específicos para cicatrização. Muito interessantes. Além disso, no manejo clínico dos pacientes, quando a gente consegue ter uma equipe multiprofissional e parar de prescrever antibiótico empírico, com as culturas bem feitas, cultura não é suave, cultura é fragmento, isso mudou muito. Antigamente, aqueles pacientes que ficavam internados 30 dias, 60 dias, hoje meu paciente fica 10, 15, vai pro APAT, administração de antibiótico ambulatorial, curativa. Então, eu acho que no manejo clínico, eu acho que é muito mais essa questão da equipe multi e de todo mundo trabalhando junto, e a questão nutricional é fundamental. E o material que vocês usam hoje? Era gases, esparadrapo, naqueles esparadrapo duro, né, difícil. E agora? Era açúcar na guerra, né? Mas vamos lá. Vamos lá, a gente tem várias possibilidades, né? Os curativos hoje, eles têm muito confortáveis. Eu testo em mim, então eu passo uma semana malhando, tomando banho. E não impacta nada aqueles curativos que você tinha que refazer o curativo. Dor, eles são indolores, eles são totalmente não aderentes. Tem várias marcas, várias possibilidades. Eles são absorvíveis, eles podem ficar até 14 dias nas feridas. Imagina, aquele paciente que troca curativo todo dia. Além disso, nós temos as matrizes dérmicas, que são sensacionais, que substituem a derme mesmo, e que impacta aí muito positivamente nos casos mais graves. Temos a terapia pressão negativa, acho que você já conheceu, aquela que a gente coloca uma bombinha e fica fazendo a terapia pressão negativa na ferida. Tem um catéter que fica ali na ferida, aspirando o tempo inteiro, né? Isso era mais raro. Hoje eu uso muito aquilo. No ambulatório, com colegas médicos na dermato, operou, teve uma coluna, teve uma decência, porque ela tinha que voltar para trabalhar. Nós médicos, a maioria. Abriu a ferida, né? Teve uma decênciazinha, abriu um pouquinho a ferida, tem uma secreção. Tratava com antibiótico, não melhorava, ela foi. Então a gente tem terapia pressão negativa desse tamaninho que bota no bolso. E ali ajuda muito na cicatrização. As matrizes realmente fazem um diferencial muito grande, porque elas substituem tecido. Aquelas cirurgias plásticas reparadoras enormes. Hoje com a matriz... Explica o que é a matriz. Tem vários tipos de matrizes, né? Mas elas substituem ali a derme. Então, por exemplo, eu tive uma ferida com exposição de osso, perda de musculatura, acidente de moto, tá? Eu coloco a matriz, associo a terapia pressão negativa, aqueles grandes enxertos que a gente tinha que fazer com áreas doadoras grandes para manter, para evitar uma amputação e tal. A gente consegue fazer hoje muito bem com a matriz. A matriz dérmica é exatamente o quê? É uma pomada? Vamos lá, a matriz dérmica, apesar de tudo que eu falei maravilhoso, sensacional, ela é um curativo. Ela é igual a um curativo, ela parece um papel. Você pega ali o curativo, um papelzinho e coloca na lesão, e ela vai substituir esses tecidos todos, trazer colágeno, trazer ali algumas questões que são muito importantes para a cicatrização e acelerar o fechamento da lesão. Mas nada, ela parece um papel mesmo, uma folha de papel. Uma folha de papel linda que eu adoro. E associada à matriz, aqueles queimados, que na minha época de faculdade, acho na sua também, aqueles queimados que tinham aquelas cicatrizes que ficavam assim, que impossibilitava no pescoço, ficava com o pescoço aquelas cicatrizes que limitavam a função até do braço, do membro, da mão. Hoje com a matriz, fica nada. Eu tive queimado, né? Um cirurgião cardíaco lá
colega, ele teve uma lesão grave na mão. Ele desnovelou a mão, exposição de tendão, botou a matriz, 15 dias de trabalho. Nossa. A gente tá falando disso, é muito legal. Levava meses uma coisa dessa. Meses, exatamente. A gente tem pacientes com anos. Assim, tratar um paciente agora, um caso lindo, de Minas Gerais, que veio tratar com a gente. Até eu não acreditei que eu ia conseguir, porque é uma paciente idosa, obesa, mórbida, com linfedema absurdo, uma lesão vascular grande. Um mês voltou pra vida dela. Agora ela fez tudo, perdeu peso, fez suplementação específica. A gente colheu cultura com um fragmento antibiótico venoso, ela vinha, fazia embora, curativo, terapia pressão negativa, matriz, OHB. A gente até apresentou o caso dela no congresso em Paris. Então, tecnologia hoje a gente tem, só não pode perder o time. Esse é meu medo, essa é a minha bandeira hoje. Às vezes quando a gente pega o paciente, um pé diabético, com osteomielite, a gente vai fazer o quê? Ainda não O inventou. O tratamento da osteomielite é prolongado, né? E Difícil. muito incerto. Mesmo com todas as tecnologias aplicadas, você tem, no melhor dos mundos, 70 e poucos % de chance de cura. É muito ruim. E a hiperbárica, Bianca? Explica o que é esse tipo de procedimento, que não é novo, não é? Não. Aí há décadas, né? Décadas. Eu amo a hiperbárica. Eu acho a hiperbárica um tratamento que agrega muito, muito mesmo. Eu acho que quando, em casos selecionados, casos mais graves, ela acelera o tempo de cicatrização. Eu acho que dois principais papéis da hiperbárica, 3, que eu falo que são bem legais. Um é a questão de edema. Então ela consegue reduzir muito edema. Olha os trabalhos com hiperbárica. E o edema é um problema para cicatrização, né? E eu associo muito a hiperbárica hoje para pacientes com muito edema, síndrome compartimental, né? Eu gosto muito da neoformação vascular, né? A neovascularização que ela faz, deixando muito claro que ela vai fazer a partir de 20 sessões, que é um tratamento longo. Na osteomielite eu gosto muito de associar, porque ela tem um papel que eu gosto, que é sinergia com antibiótico. Porque como você hiperoxigena o tecido, tem bactérias que você sabe que são, tipo, Fourier, não gostam muito de oxigênio. Então, eu acho que a hiperbárica ela é um método muito interessante, muito necessário, mas, como toda tecnologia, com muita racionalidade. A gente indica a tecnologia quando é necessário. Toda tecnologia que é muito prescrita perde credibilidade. E toda tecnologia que a gente prescreve bem, indica bem, ela ganha credibilidade e a gente consegue trabalhar melhor. Explica como é feito tecnicamente. Então, eu hiperbárica? estou com uma ferida que não cicatriza, vou lá, você diz, olha, nós vamos fazer, acho que você precisa fazer hiperbárica, porque vai te beneficiar. Você me manda para onde, em que lugar, como é que isso é feito? Quer falar de hiperbárica ou de tudo? Da hiperbárica. Só da hiperbárica? Vamos lá. Hiperbárica. Um paciente hoje que tem indicação de hiperbárica, tá? Primeiro que ali, eu preciso falar, assim, já falei você, o famoso fast hug dos intensivistas, como tá se alimentando, tá com analgesia, não tá dormindo bem, tem Doppler recente, já usou antibiótico, vamos colher uma cultura. Ok, colhi cultura, o que é que eu vou usar na sua lesão? Pra agilizar, acelerar e ajudar na cicatrização. Aí eu entro com a hiperbárica. É um caso que vai se beneficiar, é um caso que vai se beneficiar. Tem que passar pelo médico, que tem uma formação para isso. Não é uma especialidade, mas é uma área de atuação. E hoje, inclusive, é coberto de obrigação obrigatória da ANS, todos os planos de saúde. Eu tenho um contrato com o SUS também, que rodo muito bem. E aí vou avaliar você. Vou falar, Drauzio, vamos avaliar seu custo-benefício de estar na sessão. É grave, é importante, você vai entrar numa câmara, respirar o oxigênio a 100%. Aqui a gente tá respirando o oxigênio, né? A um percentual, 21%. E na câmara, assim, temos técnicos, mas que eu acho que dá pra tentar entender. O oxigênio da gente, ele é carreado nos vasos, assim, que pega o oxigênio de bracinho e vai levando pela hemoglobina. Então você tem um paciente crítico que tá chegando na emergência, eu preciso dar mais oxigênio. Você bota o catéter, eu tô dando mais oxigênio pra saturar a hemoglobina. Eu tô botando aquela máscara de oxigênio, mais oxigênio pra saturar a hemoglobina. Entubo o paciente e coloco no respirador com FiO2, que é fração de oxigênio de 100%. Eu estou aumentando a saturação da hemoglobina, que é aquilo que fica no monitor. Você 90, está 92, a oferta de 96. oxigênio para ele, né? Só em condições hiperbáricas, onde você associa isso, o oxigênio, com a pressão, você consegue que o oxigênio seja difundido no plasma. Então, apesar de eu saturar 100% da hemoglobina, eu consigo que o próprio plasma, ele carregue aquele oxigênio e eu consiga restaurar algumas áreas
penumbras isquêmicas, pés diabéticos, enquanto eu tô formando novos vasos. Eu consigo salvar tecido. E aí eu falo, olha, André, você vai fazer hiperbárica, são sessões diárias, e tem protocolo de 5 vezes por semana, até 6 vezes por semana e até 2 vezes por semana. Quanto tempo dura cada aplicação? De 1h30 a 2 horas. E é o quê? Um aparelho, eu fico com a cabeça dentro do aparelho, com a ferida? Não. É uma câmara, a gente fala assim, é tipo uma sala. Não, tá? Tem a câmara monoplace, que é uma câmara onde o paciente, que são as mais famosas, inclusive hoje, o paciente faz individualmente o tratamento, né? E ali, naquele meio, ele respira oxigênio a 100%, sob pressão. E tem as câmaras grandes, que são as câmaras multiplace, eu trabalho com as duas, que são câmaras onde o paciente senta, a gente pressuriza a câmara e ele respira oxigênio pela máscara, né? Então, são dessas duas maneiras que a gente consegue fazer a administração do oxigênio e da pressão. Como você vê o tratamento dessas feridas crônicas hoje pelo SUS, para quem não tem direito a nenhum plano de saúde? Eu acho que, primeiro ponto, a gente tem um convênio com o SUS que a gente fechou na nossa unidade matriz, linkado à Universidade Federal, né, da Bahia. Nós fizemos redução de custo na área de saúde mediante e qualidade de atendimento. Inclusive, também levamos para Londres esse ano um caso que a gente tratou do SUS lá na nossa cidade, no Congresso Europeu. Faltam muitas políticas públicas para isso, sabe? Para centros de pé diabético, eu acho que já se justificam, né? A precocidade dos tratamentos. O SUS hoje ele disponibiliza muito material e tecnologia que as pessoas não sabem usar, então falta educação das pessoas da ponta, educação continuada, das pessoas que têm acesso àquilo, daquelas tecnologias. Eu já fui convidada para tratar um paciente dentro do hospital do SUS, e eu falei, então, o que vocês têm? Quando eles abriram lá uma gaveta, eles tinham coisas que nem eu conseguia ter na minha área privada. E eu falei, meu Deus, tá aqui, tá. Então vamos conversar? Vamos conversar? E ali a gente tem. Temos alguns projetos que a gente vem defendendo junto com o Ministério da Saúde, inclusive. Tanto projetos municipais, como estaduais, como federais. A verba existe. Tem alguns projetos muito legais. Não sei se você já ouviu falar no projeto de espuma densa. Já ouviu? Já ouvi falar, sim. Nasceu em Salvador. E é um projeto muito legal, que são aqueles pacientes com lesões. São aqueles pacientes que têm aquelas úlceras gigantes, varicosas e aquelas varizes que tinham que fazer cirurgia antigamente. Hoje você tem um método que é um método muito simples, que o vascular, ele entra ali, pega a variz, né? Ele entra ali, coloca um produto que chama polidocanol e ali substitui a cirurgia, porque ela colaba. Com isso você consegue tratar. Super acessível, um preço muito acessível. O SUS todo faz. É um projeto, inclusive, federal, não tem nem limite de teto para isso, exatamente para conseguir pegar e facilitar a vida desses pacientes. Nasceu na Bahia, em Salvador, não foi meu. E hoje a gente tem também essa espuma. Então eu acho que a gente tem que, no meio público, reavaliar os custos, estruturar modelos onde a gente não precisa esperar o paciente complicar para ele ir para o hospital. E educação das pessoas que estão na ponta, eu acho que isso é Você sabe te contar uma história? Eu fui uma vez convidado para fazer uma palestra num congresso de cirurgia vascular no Rio de Janeiro. Eu falei, depois de mim, falava um colega da Bahia, que eu não conhecia, e que veio falar sobre esse tipo de espuma. Eu estou falando de 10, 15 anos atrás, Que muito legal. tempo atrás. E eu fiquei fascinado pela história que ele contou, as fotografias que ele colocou, os slides, você via aquelas senhoras com a perna, com varizes da grossura mais grossa que o meu polegar. E ele injetava e sumia. A veia colabava na hora e essas feridas cicatrizavam. Aí eu falei, eu tenho que mostrar isso na televisão, porque isso é um avanço. Demais. As filas para operar varizes no Brasil são filas quilométricas, Enormes, a pessoa não consegue quilométricas. nunca. E aí nós fizemos um programa do Fantástico. E um deles foi feito num hospital que ele atende em Salvador. É ele. Foi ele que fez o projeto. Eu sou fã, agora eu não conheço ele pessoalmente, tá? Não, é um rapaz ótimo. Sou ótimo. fã, acho que o cara... E aí nós mostramos um caso, eu fiquei chocado, porque essa doente vinha com uma perna enorme, com varizes, com feridas na perna. As veias eram muito grossas. Eu, na hora, pensei, não vai dar certo isso, não vai dar certo. Ele pegou a seringa, preparou a seringa, pôs uma mistura de duas espumas ali. O polidocanol E aí injetou na perna da mulher, parecia um milagre. milagre.
Você olho livre, as veias colabaram na hora. Na hora. Terminou, tá tudo bem, o senhor está sentindo alguma coisa? Ele falou, não, pode levantar e ir embora. Ela levantou e foi embora. Isso substitui cirurgia. Pois Olha é. Que coisa sensacional. Mas na época o SUS não pagava esse Paga. exame. Paga a nível nacional. Paga porque nós chamamos no Fantástico o ministro da Saúde. Pois é, me chama no Fantástico. Vamos mostrar os casos, cadê os casos pra Nós Drauzio? chamamos o ministro da Saúde. Por que o SUS não paga uma coisa dessa? Eu sou fã desse eu esqueci o nome dele agora. Marcelo. Sou fã do Marcelo, não conheço pessoalmente, mas eu acho que o que eu tento procurar na parte de lesão e de feridas é exatamente uma coisa semelhante. Eu até brinco com isso em algumas apresentações que eu faço. Falo assim, mas, puxa, e como é que é o acesso? SUS, convênio? Falo, gente, se eu tiver que ir daqui, São Paulo a Salvador, eu posso ir de helicóptero, de Ferrari, de Porsche, de Gol, de bicicleta, andando. O importante é chegar em Salvador. Então a gente vai cicatrizar. O que o Marcelo trouxe foi uma possibilidade de um tratamento que evita custo, um tratamento que viabiliza atender uma população maior e que realmente resolve, né? Então acho que esse é o mecanismo que a gente está tentando. Na cicatrização a mesma coisa, né? Eu acho que o que a gente tá procurando e viabilizando, e é viável, até encontra em relação a volume de terapias tecnológicas bem prescritas, racionalizadas, com respeito da fonte pagadora, a gente consegue levar isso para todo mundo. Mesmo pelo SUS? Mesmo pelo SUS. Pelo país inteiro? País inteiro. Que eles não costumam ser tratamentos muito caros, não é? Não costumam. A gente tinha custos absurdos. Até a questão da terapia pensão negativa que a gente conversou, porque é inclusive patenteada, né? Hoje nós temos 10, 15, 20 empresas fazendo. Então hoje a gente consegue um acesso, vou falar de números mais ou menos assim, 20, 30 vezes menor. E com volume você consegue menos ainda. Então a ideia é realmente popularizar alguns métodos e viabilizar isso para a população de maneira racional. O gestor, ele tem que enxergar isso. A gente tá, esse nosso projeto lá agora no SUS, que a gente já vai fazer um ano, estamos fazendo o segundo ano, é exatamente isso, é provar que é possível com o custo que já existe. Então você nem incorpora custo. Tratar de maneira mais adequada os pacientes. Eu fico imaginando o seguinte, você pega uma pessoa com uma ferida crônica, quanto vai custar para o sistema de saúde? Seja o SUS, seja o convênio. INSS, aposentadoria, ausência do trabalho. Ausência do trabalho. Dor, depressão. Quanto vai custar isso no total, né? Pois é. A gente tem que rapidamente resolver esse problema. E isso que nem que tem um custo, e é claro que terá, esse custo vai ficar insignificante perto do que aconteceria se o tratamento não tivesse sido feito com eficácia, né? Que nem teria que impactar custo, viu, Drauzio? Eu acho que o que eles já têm hoje de custo, porque eles têm custos altos, porém, de maneira um pouco irracional, porque você não tem a ponta sabendo utilizar o que você tem. Então, no nosso trabalho hoje, a gente pegou quanto tinha de custo na área pública já com isso, quantos pacientes eram atendidos, jogamos para dentro de casa com a redução de custo. A gente tem médico todos os dias. Pra você ter ideia, a minha cidade fazia 30 espumas, esse tratamento de espuma, ano. Nós fizemos 250, agora vamos para 1.000. Que cidade é? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Vamos lá para... Grande Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Bahia. E é lindo, eu fiquei apaixonada pelo projeto. E eu acho que é viável mesmo. Toda tecnologia, desde que bem usada, ela diminui o custo. Ela consegue. Agora, Bianca, eu não quero ter ferida nas pernas, nos braços, Nem eu. nenhum. Então, o que eu posso fazer para prevenir? Vamos lá. Cirurgia é uma ferida. Se você é tabagista, diabético, hipertenso, muito idoso, avalia direitinho o seu pós-operatório. Prevenção. Vamos lá, pé. 2 coisas básicas. Eu sou diabético. Todo dia eu vou usar meia branca. No final do dia eu olho a meia. Se a meia estiver manchada, eu vou olhar o pé. Já começa por aí. O que mais que a gente pode fazer prevenção? Saúde, nutrição, atividade física, hidratação da pele, que é tão importante, não é frescura, né? A pele vai ficando mais ressecada, e é uma pele mais ressecada. Não sei se vocês já viram, a pele do idoso, ele é quase que um papel, você faz assim, ela rasga, né? Evitar acidentes, como é que você vai evitar acidente doméstico, né? Motoristas de moto, pelo amor de Deus, São Paulo é uma loucura. Não é para andar Dirijam de com moto cautela, né? Mas evita a complicação. Teve uma lesão mais profunda, uma lesão que não tá cicatrizando legal, que você tá vendo que tá doendo mais do que o normal. Se você tá no grupo de risco,
Não leva na brincadeira. Peque pelo excesso. Lembro de uma cena que eu vi uma vez no litoral, na praia, e de um senhor que estava sentado com a família ali, né? E aí ele saiu para andar. Na hora de sair para andar, ele pôs o tênis para andar na praia. Ele falou, não, eu só ando de tênis porque eu tenho diabetes. Tá certo ele? Certíssimo. Certíssimo assim, não sei qual era o tênis. O diabético, existem várias lojas e palmilhas e tudo voltados para o diabetes. Vale a pena demais investir num calçado para o diabético. O diabético tem alterações ortopédicas, né? Assim, da anatomia do membro. Você tem o pé diabético, né? A garra, os ossos ficam mais expostos. Você tem até a questão do pé de Charcot, enfim, várias questões. Então, o diabético, ele precisa investir num calçado específico, que ele não machuque seus pés. É uma grande maneira. Outra coisa, diabético não pode nunca ir no salão de beleza fazer a unha, pelo amor de Deus. Fazer a unha do pé. Tem que ter alguém que saiba cortar, que não faça lesão. Uma lesão no pé diabético, cortando a unha, pode virar Pode virar uma tragédia. uma tragédia. Esses cuidados mesmo, de precaução dos grupos mesmo. E não tô falando só do diabético, não. Quantos pacientes a gente tem que tem doenças autoimunes e que usam, né, imunossupressores, imunomoduladores, corticoides? Tudo isso é para um grupo de risco. Eu fui paciente de lesão. Eu tive câncer de mama aos 33. E eu tenho uma mutação genética, a mesma da Angelina Jolie. E eu falo que só mulher bonita pode ter. E aí eu tive com todas as complicações do mundo. A gente fala como médico CRM positivo, né? Sim. E eu fui uma paciente, fiz um hematoma agudo, fiz uma lesão crônica que não cicatrizava, fazendo quimioterapia. Então eu senti na pele o que é ter uma lesão crônica, né? E pacientes de lesão somos todos nós. Tratando de maneira adequada, a gente consegue chegar lá. Bianca, estamos chegando no final. Tá arrasado, Tem quero ficar alguma mais. coisa que eu não perguntei para você que você gostaria de falar? Se eu pudesse deixar uma mensagem final, e assim, o meu sonho, e por isso que eu batalho na minha vida tanto, é realmente botar na cabeça das pessoas esse conceito das clínicas de ferida, que já está muito fortes lá fora, né? E da questão das pessoas não... Tô esquecendo a palavra agora, não... acharem que aquilo é um problema pequeno. É melhor pecar pelo excesso. Procurar assistência de saúde, tive uma queimadura, água e sabão, vai na emergência. Queimadura, você sabe que um dia é uma coisa, no outro no edema já é outra coisa. Então, a ideia é poder e levar para as autoridades, enfim, a parte também de SUS, para a gente poder fazer trabalhos sérios voltados para tentar viabilizar essas tecnologias para a maioria da população. Você acha que hoje o tratamento das feridas, de um modo geral, constitui uma especialidade na medicina? Ou subespecialidade? Acredito, sim. Mesmo tendo uma equipe multiprofissional, hoje eu não tenho uma equipe multiprofissional, meus médicos são maravilhosos, sensacionais, vascular, infecto, ortopedia de pé, enfim, tô esquecendo de alguém aqui, pelo amor de Deus, vão me matar. Mas é igual intensivista, ter aquele médico que une todo mundo e define e conhece, eu acho que é bem interessante, viu, Drauzio? Na enfermagem é uma especialidade. Na enfermagem também, né? Não é só para os médicos, Não. né? Tudo está tendendo para isso na medicina moderna, não é? Então, as equipes multidisciplinares, né? Sonho de tudo. O médico sozinho faz muito pouco, Muito ou quase nada. Né? E mesmo que você faça muito certo na sua área, o paciente, ele é um todo, né? Então, eu gosto muito na UTI, a gente fazia o Fast Hug, que é feed, analgesia, sedação, enfim. Eu faço em todos os meus pacientes. Eu acho que começa assim, como você come, quanto você pesa, né? Às vezes tem paciente que fala assim, eu tenho uma ferida no pé, não cicatriza e tal. Olha o seu tornozelo, olha o meu, é o mesmo tamanho, mas olha o seu peso. Não é sobre tratar ferida. Preciso que você tenha uma vida bacana, conscientizar. Analgesia, paciente... Não tem sentido o paciente sentir dor, mas nenhum paciente. Então, vamos fazer dor. Vamos ver como é que é a glicemia, dentro dos projetos SUS, inclusive. Não vou incorporar tecnologia se eu não tiver controle glicêmico. Né? Uma equipe multi. Medicações para isso, inclusive. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que vale, sim, a gente pensar nisso no futuro. E hoje a equipe multiprofissional ela é fundamental para a gente. Todos os médicos, todas as especialidades. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigada a presença. Olha, dessa conversa com a doutora Bianca, fica claro uma coisa. As feridas têm que ser tratadas no início. Você não pode esperar que a ferida fique infectada, que comece a drenar
a drenar pus da ferida, para ir correr no pronto-socorro e fazer o tratamento que será um antibiótico nessa hora, porque não se pode fazer nada numa lesão infectada. Isso não é a forma de encarar as feridas, sejam operatórias ou sejam acidentais, nos dias de hoje. No passado era assim que a gente fazia. Só que no passado as pessoas perdiam as pernas, faziam quadros de osteomielite, que são a infecção dos ossos no local da ferida, que leva a tratamentos prolongados, antibióticos por semanas e semanas consecutivas, e nem sempre os resultados são satisfatórios. Então nós temos hoje tecnologia e temos esse cuidado multidisciplinar, que é absolutamente fundamental nesses casos, como explicou a doutora Bianca para nós. Este episódio do DrauzioCast teve o apoio da Cicatriclin. No nosso portal você encontra mais de 100 DrauzioCasts, que versam sobre os mais variados assuntos. Acompanhe também o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado.